Vamos lá, pessoal, vamos para mais uma aula hoje. Então, ano passado a gente começou a ver os conceitos sobre circuito elétrico, né? E agora a gente vai continuar vendo esses conceitos, só para a gente relembrar algumas coisas. A gente viu, né, como é que os elétrons se movimentam dentro de um circuito, é sempre do polo positivo para o negativo, né, o sentido da corrente elétrica. Não confundir o sentido da corrente elétrica com o movimento dos elétrons, que são coisas diferentes. Então, isso foi, acho que, um dos principais conceitos que a gente viu, né? A corrente elétrica, o circuito elétrico está associado com elétrons em movimento, né? Que tem uma direção e sentidos preferenciais. E hoje a gente vai continuar, né, nosso curso. E a gente vai ver agora mais uns conceitos bem importantes, tá? Sobre isso que a gente está vendo, que é a parte de circuitos elétricos. E a gente vai estudar agora a primeira lei de Ohm, né? Essa lei é uma das principais leis da parte de circuitos elétricos, tá? Que vai definir uma relação entre três grandezas fundamentais, né? Que é a resistência, a diferença de potencial elétrico e a corrente elétrica, né? Então, se a gente tem um circuito em geral, um circuito tem pelo menos essas três, a gente sempre consegue observar essas três grandezas, né? A bateria, que é a responsável por promover a diferença, esse potencial elétrico que vai conseguir gerar uma corrente elétrica no circuito. Então, esse U é a diferença de potencial elétrico que vai ser responsável por gerar uma corrente elétrica no circuito. E a resistência normalmente está associada a algum equipamento que está conectado nesse circuito elétrico, né? Em geral, é uma lâmpada, pode ser qualquer coisa, né? Uma geladeira, uma televisão, um ar-condicionado. Tudo isso vai estar associado a uma resistência, que a gente vai ver mais para frente o que isso significa. E aí, com essas três grandezas, a gente consegue correlacionar elas através de uma equação. A intensidade da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial entre os seus terminais, né? Então, a gente consegue escrever diferença de potencial elétrico é igual a resistência vezes I. Se a gente fizer um gráfico de diferença de potencial elétrico por corrente elétrica, esse coeficiente angular aqui vai ser a nossa resistência, tá bom? Eu tenho algumas grandezas importantes que a gente tem que observar. Então, corrente elétrica é sempre em amperes, tá? E a diferença de potencial elétrico é sempre em volts. Então, a gente tem que estar sempre observando isso, tá? E a resistência é em ohms. Então, tem aqui a unidade, né, da resistência elétrica. O que acontece? Então, alguma dúvida Isso aí com não é relação? difícil de trocar, não, professor. Não entendi. Essa resistência não é difícil de trocar, não. Como assim? A resistência dos Do equipamentos? chuveiro. É. Já botei várias. Sim, sim, dá para trocar, sim. Aí cada equipamento tem uma resistência diferente. Dependendo do equipamento que você está analisando. E baseado nessa ideia, outra coisa importante que a gente tem no circuito, então a gente viu a bateria, a gente viu a resistência, que pode ser uma lâmpada ou qualquer coisa, né? Um eletrodoméstico.
a gente viu a corrente elétrica e existe o fio que conduz essa corrente elétrica para os nossos equipamentos elétricos, né? Esse fio ele é chamado de condutor. Aqui no nosso curso a gente vai trabalhar sempre com o condutor ideal, ou seja, o condutor ideal é aquele que tem resistência igual a zero. Ou seja, um condutor padrão, normal, ele tem alguma resistência dentro dele, né? Devido à característica material dele e geométrica. Só que aqui para a gente, no nosso trabalho aqui, para vestibular, a gente em geral sempre trabalha com um condutor ideal, tá? Com resistência igual a zero. E essa ideia de condutor, ele está muito associado ao material que a gente está analisando, né? Então eu vou mostrar um vídeo para vocês, para a gente entender um pouquinho como é que o condutor funciona num circuito elétrico. Vamos dar uma olhada. Vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal? Sim, mas ainda agora sim. Beleza. Depois me digam se vocês estão conseguindo ouvir o som, tá? Vocês estão conseguindo ouvir o som? Sim, sim. A experiência a seguir demonstra a diferença de condutividade. Então, olha só, pessoal, esse experimento aqui, ele está analisando diferentes condutores elétricos, né? Então, ele pegou, olha só, diferentes objetos quaisquer, né? Então, tem aqui um fio, tem uma caneta, um tubo, um lápis, uma madeira, e ele quer ver quais desses condutores realmente conseguem fazer a lâmpada acender. Então, ela tem uma lâmpada aqui, ó, na direita, e tem uma bateria, provavelmente, em algum lugar que está gerando uma diferença de potencial que vai ser responsável por gerar essa corrente elétrica. Só que para a lâmpada acender, o circuito tem que fechar, né? O circuito tem que ser fechado para que a corrente elétrica passe pelos fios e chegue na lâmpada. Ele vai conectar dois eletrodos em duas partes diferentes de cada um desses objetos e vai analisar se a lâmpada acende ou não. Atividade elétrica entre alguns materiais. Para isso, usaremos um circuito com uma lâmpada incandescente em série, ligada a uma tomada da rede elétrica e a fios que serão conectados a diferentes materiais, como metais, plástico, madeira ou grafite. Começaremos fazendo o teste de condutividade com um fio de cobre encapado. O cobre é um metal bom condutor de eletricidade, por isso a lâmpada acende com intensidade. Já o plástico que o recobre é considerado um mau condutor ou isolante elétrico, e por isso a lâmpada não se acende. O item seguinte é uma caneta, que apesar de ser prateada e parecendo um metal, é feita de plástico e não conduz eletricidade. Então, pessoal, ele ligou os eletrodos no fio de cobre, que é um excelente condutor elétrico, um dos principais, e a lâmpada acendeu. Na caneta de plástico, ele tentou fazer a mesma coisa, só que a lâmpada não acendeu. O que significa? O plástico não é um bom condutor de eletricidade. Já o fio de cobre é. O mesmo ocorre com um tubo de plástico preto, ou seja, é um mau condutor de eletricidade. O item seguinte se trata de um lápis mais antigo, que tem duas partes distintas. Quanto à condutividade elétrica, uma é de madeira, que não é boa condutora de eletricidade. Já a outra é o grafite, que pode sim conduzir eletricidade. Então, ele tentou ligar a lâmpada colocando os eletrodos no lápis, né, na parte de madeira. Só que a madeira não conduz a eletricidade muito bem. A lâmpada não acendeu. Quando ele conectou no grafite, o grafite é um bom condutor de eletricidade. Aí a lâmpada acendeu, né? A borracha também não ajuda, né? E agora ele vai tentar outros objetos. Aqui usamos um outro lápis de modelo mais recente, que não usa mais grafite e, portanto, não conduz a eletricidade. Os últimos materiais a se testar são metais. Se trata de alumínio e de latão, que são bons condutores de eletricidade. Porém, vale ressaltar, o material conduz bem ou mal a eletricidade, dependendo da tensão aplicada nela. Ou seja, a corrente elétrica que irá fluir pelo material depende da tensão e da sua resistência. Então, pessoal, esse experimento bacana, bem simples até.
para mostrar como é que cada condutor, cada material, ele pode ou não ser um condutor de eletricidade. Então a gente viu que, por exemplo, que a madeira e a borracha não conduzem eletricidade. Já o fio de cobre, que em geral é o que é mais usado, é um excelente condutor. Aí a lâmpada acende. Isso é para mostrar como cada material pode ser utilizado ou não, né, como um condutor de eletricidade, né? Então a gente vai analisar aqui nos exercícios que a gente vai fazer na próxima aula, principalmente. Vão ser, por exemplo, sempre fios de cobre ideais, em que não tem nenhuma resistência e não vai interferir muito nesse quesito, né? Nosso corpo é condutor de energia? Entendi. O nosso corpo? O nosso corpo conduz eletricidade, sim. Só que não sei te dizer se é um bom condutor, mas ele conduz. É então que a gente consegue, às vezes, sentir uma descarga elétrica no nosso corpo, né? Então a gente conduz, sim. Só que não necessariamente é um bom condutor. Os melhores condutores, em geral, sempre são os metais, tá? O alumínio, o cobre, o ferro. Tem uma diferença entre eles, mas, em geral, os metais são os melhores condutores de eletricidade, tá? Porque quando muitas das vezes a gente coloca a mão na antena de um rádio, a antena ela fica assim, o som fica normal. Acho Não, que mas são aí tem a ver com ondas sonoras, não tem a ver com circuito elétrico, não, tá? É outra. não sei, mas aí o nosso corpo ele serve para algumas ondas, né? Sim, mas não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui agora, não, tá? Sim, sim. O que eu quero trazer agora, outro conceito interessante também, é o conceito de, bem, o interruptor, né? O interruptor nada mais é do que, pessoal, aquele botão que a gente usa para ligar ou desligar a luz, né? Então, quando a gente aperta o interruptor, a gente aperta o interruptor com o objetivo de fechar o circuito. Então, cadê? Nós temos um interruptor, por exemplo, aqui, ó. Quando a luz está desligada, então, isso aí do chuveiro é o seguinte. O chuveiro elétrico, né? Se o chuveiro for a gás, não tem isso. Mas o chuveiro elétrico, quando você tem as pecinhas ali que você está mexendo, o grande problema dali é que está passando uma corrente elétrica ali para aquecer o chuveiro, né? Então, às vezes, dependendo de como está o fio que está passando por ali, né? Da eletricidade, às vezes você pode acontecer de você, por algum motivo, criar um curto-circuito com o seu corpo, né? Nosso corpo conduz eletricidade, então, às vezes você coloca a mão ali, o fio está um pouco desencapado, o equipamento não está muito bem construído, você acaba interferindo no circuito elétrico que está passando ali para aquecer o chuveiro. E aí, de alguma forma, o sistema entende que você faz parte do circuito. Aí passa uma corrente elétrica em você, você sente aquele choque, é porque você fechou a corrente elétrica, e aí o corpo sente como se a corrente elétrica passou pelo seu corpo. E aí você sente um choque e se assusta, né? Mas isso é porque, às vezes, o equipamento não está muito bem, acabado, né? Então, se o chinelo, o que o chinelo faz? A gente acabou de ver, né, que o chinelo, a borracha, não é boa condutora, exatamente. A borracha não é boa condutora de eletricidade. Então, se você tem os seus pés na borracha, o circuito pode tentar passar pelo seu corpo, mas ele não consegue fechar o circuito elétrico porque você está de chinelo de borracha, que atua como isolante. Então, o chinelo não está permitindo que o circuito passe por você. A sua mão permite, mas o outro extremo, que é o chão, não permite, né? Então, você não consegue fechar o circuito elétrico com o seu corpo. E aí, ele atua como um isolante elétrico. É mais ou menos isso. Tá bom? Tomar cuidado com esses chuveiros elétricos que, se você estiver mexendo no fio, o fio pode estar um pouco desencapado. Aí você fecha o circuito elétrico através do seu corpo. Tem que tomar muito cuidado quando for mexer em circuito elétrico. Tem que estar sempre com luva,
um sapato de borracha, equipamentos apropriados, né? Já troquei muita resistência do meu chuveiro. Então, exatamente. A gente vai entender também aqui nessa aula de hoje por que o chuveiro, como é que a gente faz para esquentar o chuveiro através de um circuito elétrico. A gente vai ver por quê. Já emendei até com borrachinha. Eu lembro disso, quando emendei até com a borrachinha, porque aquele circo estava pequenininho. Aham. Para aproximar dele, um do outro, eu tive que amarrar. Eu lembro disso. Exatamente. Então, o interruptor, pessoal, é exatamente isso, né? Ele serve para você o quê? Fechar e abrir o circuito elétrico. Então, nesse primeiro caso, ó, notem que a lâmpada está desligada, o interruptor está aberto, né? O que significa? Ele não está fechando o circuito elétrico. O circuito elétrico só começa a funcionar quando ele está fechado e consegue gerar uma corrente elétrica que vai passar, né, pela lâmpada, pelo interruptor, etc. E tem esse segundo caso, em que o interruptor está fechando o circuito, ou seja, você apertou o botão para fechar o circuito. E aí, nesse caso, a gente consegue fazer com que a corrente elétrica passe pelo circuito, feche o circuito e acenda a lâmpada. Então, é exatamente isso que acontece com o interruptor. Então, o que acontece? O interruptor, então, ele faz exatamente isso. Ele fecha e abre o circuito, né? Então, tá aqui o interruptor abrindo e fechando. Quando você fecha ele, ele permite que a corrente elétrica passe. Tá bom? Então, com Interessante. relação ao interruptor, é só esse detalhe mesmo. Tá? E aqui tem exatamente aquilo que eu estava comentando com vocês, que é o efeito Joule. O efeito Joule é exatamente o que o efeito, né, que a gente fala que como é que faz a corrente elétrica gerar um aquecimento, né? E no caso do chuveiro, o aquecimento da água. Como é que isso acontece, né? Então a corrente elétrica está passando ali pelo chuveiro e quando essa corrente elétrica está passando pelo chuveiro, ela consegue gerar um aquecimento do local, né? O que acontece? As forças elétricas que estão dentro desse local, né? Desse fio, né? Então, quando o elétron está se movimentando, existe uma força elétrica ali dentro, um campo elétrico. Esses elétrons, eles ganham velocidade, eles têm uma certa velocidade, né? Que percorrem o circuito. E nesse movimento dos elétrons dentro desse circuito elétrico, faz com que gere uma perda, né, uma dissipação de energia daquele fio condutor para fora do sistema, né? E essa dissipação de energia é dissipada em forma de calor. Então, essa energia dissipada ao longo, quando o elétron está percorrendo o circuito elétrico, gera uma dissipação de energia em forma de calor, que é utilizada exatamente para aquecer a água. Outra forma de observar isso também é naquelas lâmpadas, esqueci o nome daquelas lâmpadas que tem aqueles fios enroladinhos assim, e a gente consegue, quando você chega perto da lâmpada, você sente o calor daquela lâmpada, né? Então, as lâmpadas mais novas não tem isso, mas as lâmpadas mais desse outro tipo, eu esqueci o nome agora, elas geram um calor grande, né? E o que está acontecendo ali? Exatamente o efeito Joule, né? Incandescente não tem isso, né? Isso, exatamente, exatamente. O efeito Joule é exatamente isso, né? Tá passando uma corrente elétrica ali no fio dentro da lâmpada, que está gerando iluminação, só que por efeito Joule, a lâmpada gera uma dissipação de energia em forma de calor, né? Então, esse efeito Joule é o que faz aquecer o chuveiro, né? Então, tem um circuito elétrico ali dentro do chuveiro, onde está passando a água, né? A água está vindo ali do tubo de água fria, né? E assim que ele chega no chuveiro, o chuveiro tem ali um circuito elétrico que está ligado, né? Quando você liga o chuveiro, que tá passando uma corrente elétrica ali gerando calor. E aquele calor é passado, né, para a água que está ali em contato com esse sistema
e ali por contato mesmo esse calor passa para a água que aquece a água, né? Então vou mostrar um videozinho, um outro experimento que Esse mostra... conduzente aí é o mesmo conduzente dessas lâmpadas amarelas? Não entendi. Esses Você conduzentes de esqueceu, né? energia Não, do não. chuveiro que você falou. Dentro das lâmpadas amarelas que Não provoca entendi. calor O que tem para a dar... lâmpada amarela? Não entendi. que ela conduz energia, dá calor. Sim. É o mesmo? É É a mesma, a exatamente. mesma Essa lâmpada energia? aqui, É o mesmo ela... conduzente do chuveiro? Isso, é exatamente o mesmo E olha efeito. que foi proibida essa venda dessa lâmpada. Como é que pode um negócio desse? Não, mas ela funciona, só que ela aquece, não tem problema nenhum. Ela só não é confortável, né? Ela deixa o ambiente mais quente. Aí hoje em dia tem essas lâmpadas de LED, essas lâmpadas mais modernas, que não permitem, tem uma tecnologia diferente, né? Aí não gera esse efeito Joule. Mas em termos de segurança não tem tanto problema, tá? É mais a questão de deixar o ambiente quente, né? Então vamos ver esse Essa experimento que lâmpada foi proibida. vai mostrar o efeito Joule. Essa lâmpada foi proibida. Vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Sim. Para observar o efeito Joule, utilizaremos um variac, que é uma fonte de tensão variável, um pedaço de fio de níquel-cromo, uma placa de vidro, uma esponjinha de aço e uma bateria de 9 volts. O efeito Joule, pesquisado através de estudos do físico britânico, define que quando um condutor é aquecido devido à passagem de uma corrente elétrica, passa a transformar energia elétrica em energia térmica. Para realizar esta experiência, começaremos conectando o variac num pedaço de fio de uma liga de níquel e cromo, que possui uma resistividade maior comparada com outro condutor, tal como o cobre ou o alumínio. Olha só, pessoal, ele pegou aquele fiozinho de cobre, né? O cobre é um excelente condutor de eletricidade, tá? Isso aqui, esse equipamento que ele está ligando agora, está funcionando como uma bateria, né? É ele que vai gerar a diferença de potencial elétrico que vai permitir circular uma corrente elétrica pelo sistema, né? Então vamos ver o que vai acontecer quando ele ligar a bateria. Ao se aumentar a tensão aplicada sobre o fio, a corrente elétrica também aumentará, provocando um aquecimento. É importante o uso da placa de vidro, que funciona como um isolante térmico, para não se queimar a superfície da mesa. Pode-se observar que a corrente elétrica causa até certa incandescência no fio. Olha só, pessoal, notem na imagem, o calor, a dissipação de energia térmica está tão alta no fio que ele fica até incandescente, né? De tão alto que está a temperatura. Ele também deve estar colocando uma diferença de potencial ali também razoável, né? E gerando uma corrente elétrica com valor alto. Então fica até incandescente. O que é isso? A corrente elétrica está passando aqui por esse fio de cobre, né? Então a corrente elétrica está passando aqui bem rápido e está dissipando energia na forma de calor. Só que essa dissipação está tão alta que o fio está ficando incandescente. Eu imagino que ele esteja sentindo calor perto do fio, né? A gente não consegue sentir, obviamente, mas dá para perceber bem, isso aqui é o efeito Joule, tá? É a dissipação da energia do movimento dos elétrons no circuito elétrico em energia térmica. O fato de o fio estar na forma espiralada diminui muito a dissipação de energia em comparação com o fio esticado. É fácil observar que quanto mais próximas estiverem as espiras, mais quentes elas ficam, pois menos energia térmica será dissipada. É por isso que os filamentos das lâmpadas incandescentes são produzidos em formato espiralado. Também podemos observar o efeito Joule com essa esponjinha de aço e uma bateria de 9 volts. Ao encostarmos os terminais da bateria nos fios de aço da esponja,
haverá a passagem de uma corrente elétrica através desses fios. Dependendo da intensidade... Olha só, pessoal, o que aconteceu aqui com a esponja? Tá vendo a bateria na mão dele? Nota que tem dois polos, né, na bateria, um polo positivo e um polo negativo. Quando você liga fios, né, condutores entre os dois polos, você gera uma corrente elétrica, um circuito elétrico fechado na bateria. O que aconteceu? Ele pegou essa bateria e encostou nesses fiozinhos aqui, nessa esponja, né? E quando ele encostou a bateria na esponja, ele fechou o circuito elétrico, ou seja, passou uma corrente elétrica por dentro dessa esponjinha. E por efeito Joule, como essa esponja provavelmente é muito fácil de pegar fogo, a corrente elétrica gerou instantaneamente fogo na esponjinha. elétrica através desses fios. Dependendo da intensidade desta corrente elétrica, haverá um aquecimento do fio, capaz de provocar incandescência e uma reação química de combustão do ferro junto com o oxigênio do ar. Como os fios são muito finos, há maior superfície de contato com o oxigênio e toda a esponjinha entra em combustão, mesmo depois de cessada a corrente elétrica. Pessoal, fez sentido o conceito de efeito Joule? Sim, fez sim. Sim. Efeito Joule, então, em resumo, é a dissipação de energia térmica no momento em que a gente liga um circuito elétrico. Então, sempre quando você liga um circuito elétrico, alguma energia térmica é dissipada para o ambiente por efeito Joule. Então, é essa relação de energia térmica com energia elétrica devido à movimentação de elétrons que que é o efeito Joule, tá? E agora a gente vai ver um outro elemento importante, que são os resistores, né? Então, o que a gente está vendo de efeito Joule tem a ver exatamente com os resistores. O chuveiro, por exemplo, ele tem um resistor ali dentro, né? Que é onde ocorre o efeito Joule. A dissipação de energia, ela acontece no resistor. Então, é sempre no resistor que a gente está vendo o efeito Joule, é sempre onde está o equipamento, né? O equipamento é onde está onde que tem um resistor ali dentro. E é o que gera uma resistência elétrica. Então, são esses resistores que a gente vai analisar nos circuitos elétricos, e eles vão significar sempre algum equipamento. Pode ser uma lâmpada, uma geladeira, né? E graficamente, né, em termos de desenho, a gente representa o resistor da seguinte forma, né? Tem esse desenho aqui, é o desenho clássico, né, de um resistor. A gente pode desenhar dessa forma também, como um retângulo. E é exatamente o resistor que a gente aplica a primeira lei de Ohm, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai utilizar, tá? Então, esses equipamentos elétricos, eles sempre têm uma resistência, né? Então, essa resistência normalmente é um valor de fábrica, né? E tudo mais. Então, para a gente abrir aqui Vamos mexer um pouquinho com esses equipamentos para a gente entender o que está acontecendo. Aqui, pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Sim. Vou fazer um circuito para a gente tentar entender esses conceitos que a gente está conversando, tá? Então, aqui a gente tem uma bateria. Então, temos uma pilha aqui, né? Uma bateria. Isso aqui é um fio condutor, tá? A gente chama um fio condutor ideal, né? O condutor ideal. Então, a gente tem aqui, né? Um circuito elétrico. Vamos colocar uma lâmpada nesse circuito elétrico.
Vamos colocar um interruptor, que é onde a gente liga ou desliga, né? Mas tem aqui. Vamos. Bem, note que o circuito ele não está fechado totalmente porque o interruptor está aberto, né? Então, esse aqui é o momento em que você está em casa, você quer acender a lâmpada, só que a luz está desligada, né? Aí você vai e aperta o botão, né, do interruptor. Assim que você aperta o botão do interruptor, o que ele faz? Ele fecha o circuito. Ele fecha o circuito elétrico e permite o fluxo, a movimentação de elétrons pelo circuito elétrico, o que vai permitir que a lâmpada acenda. Porque é somente assim que a gente consegue fazer com que a lâmpada acenda esse fluxo de elétrons, tá? Então, isso aqui, ó, a gente está vendo o que? A movimentação de elétrons pelo circuito, né? Mas tem que tomar cuidado, porque aqui a gente tem um sinal positivo, né, da bateria, e aqui um sinal negativo da bateria. Os elétrons, eles se movimentam do negativo para o positivo, né? Só que o sentido da corrente elétrica, por convenção matemática, ele é ao contrário do movimento dos elétrons, tá? O circuito elétrico é o contrário do movimento dos elétrons. O circuito elétrico, ele é do mais para o menos, tá? Então, o circuito elétrico, ele tem essa direção aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ver corrente, elétrons, ou seja, ele está mostrando o movimento dos elétrons. Eu quero ver o movimento da corrente convencional. Ele vai mostrar o sentido contrário. É exatamente esse sentido do mais para o menos. Vamos medir agora, pessoal, qual é a tensão dessa bateria. Qual é a tensão que essa bateria está gerando no circuito, né? Então, esse equipamento que eu estou mostrando aqui, ele é um voltímetro. O que o voltímetro faz? O voltímetro, ele mede a tensão, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, né? Então, se eu conectar esse voltímetro entre os dois pontos da bateria, eu consigo medir qual é a DDP gerada por essa bateria, né? Então, cada bateria tem uma capacidade de gerar uma diferença de potencial elétrico, né? Então, coloquei aqui o meu voltímetro e medi 9 volts. Eu quero saber, por exemplo, qual é a corrente elétrica que está passando por aqui, né? Aliás, desculpa, eu quero saber Quero saber, por exemplo, qual é a resistência dessa lâmpada, né? Então, está passando um circuito elétrico, a lâmpada tem alguma resistência que a gente não sabe, né? Para isso, a gente precisa saber o quê? Para descobrir essa resistência. A gente precisa aplicar a primeira lei de Ohm, né? Primeira lei. U é igual a R vezes I. Se a gente tem U e tem I, a gente consegue descobrir o valor da resistência, né? Então, a gente pega, por exemplo, o amperímetro e mede.
Olha só. Estamos medindo agora a tensão, a diferença de potencial elétrico, e estamos medindo a corrente. O amperímetro ele mede corrente elétrica, tá? Então, olha só. O amperímetro está medindo quanto? Ele está medindo uma corrente de 0,9 amperes. E o voltímetro está medindo 9 volts. Podemos calcular a resistência. R é igual a U sobre I. Quanto é que é U? 9. Quanto é que é a corrente elétrica? 0,9. Isso aqui vai dar... Professor, o que é U mesmo? U é a diferença de na potencial elétrico que a bateria está gerando. A bateria gera uma DDP. E esse potencial elétrico que faz gerar a corrente elétrica, né? Então, isso aqui está dando 10 ohms. É a resistência da lâmpada. Como assim os nomes? É DDP mesmo, tá? DDP. DDP, o que significa DDP? É diferença de potencial elétrico. Aí abreviado fica DDP. E a letra que simboliza, em geral, é o U, tá? U. U. Diferença de potencial é U, corrente elétrica é I e R é resistência. Aliás, eu até fiz o simulado de vocês, né? Vocês vão fazer um simulado, não vão? De Enem, né? Eu fiz a prova de vocês, já até mandei para eles. Vou mandar também, essa semana, alguns exercícios de parte de eletricidade para vocês fazerem, tá? Se vocês tentarem fazer, eu vou mandar no Google Classroom para vocês estudarem. Então, com relação, pessoal, ao circuito elétrico, esse circuito elétrico mais simples para a gente entender os conceitos principais que a gente está estudando, tá? Então, esses são os principais conceitos que a gente está vendo, né? O fio condutor, o amperímetro aqui utilizado para medir a corrente elétrica, a lâmpada, a bateria, tá? Então, esses são alguns dos principais elementos. Voltando para nosso PowerPoint. Para terminar nossa aula, vamos ver agora um último conceito importante, que é o conceito de potência dissipada, né? Então, a potência dissipada é algo que está muito associado com o nosso dia a dia, né? E ele está diretamente ligado com a primeira lei de Ohm. Vamos ver direitinho o que isso significa, tá? Então, em geral, quando a gente vê algum equipamento elétrico, ele tem alguns valores importantes, né? Ele, em geral, tem uma tensão e uma potência, né? Às vezes vem a corrente elétrica também, né? O que isso significa, né? A tensão que aparece no equipamento é a tensão que é recomendado que ele seja utilizado, né? Então, em geral, o equipamento ele queima se você aplicar uma tensão sobre ele maior do que ele aguenta. E tem uma potência, né? A potência é a energia que ele dissipa ao longo do tempo, né? A potência está associada com essa liberação de energia, né? Então, cada tipo de equipamento tem uma potência diferente, né? Vai estar associado com a potência elétrica dissipada de cada equipamento é diferente, dependendo de como o equipamento é construído, né?
Então, esse, por exemplo, a gente tem aqui 2 chuveiros, né? Um chuveiro de potência de 4.400 e os dois são de 4.400, né? Mas eles têm características de tensão diferentes, né? Um é para 110 volts e outro é para 220 volts, né? Note que cada um deles, que faz essa mudança, né? Essa mudança está associada com a resistência, né? Então a potência é a mesma, né? Só que um tem uma resistência mais alta que a outra, né? O de baixo tem uma resistência mais alta. Assim ele dissipa mais energia por causa da maior resistência, né? E como é que a gente consegue saber qual é a potência dissipada de um equipamento, né? A potência dissipada de um equipamento é calculado a partir de parâmetros que a gente já tem do circuito, né? Então tá aqui, ó, a potência é igual a U vezes I, né? Então P é a potência dissipada é igual à diferença de potencial elétrico vezes a corrente elétrica que está passando por aquele equipamento. Então tem até a frase, né, que o pessoal usa em pré-vestibular para decorar, que é PIO, né? Aí PIO é para decorar a fórmula P igual a I vezes U, ou P igual a U vezes I, né? A gente sabe que U é igual a R vezes I, né? Então a gente pode pegar essa expressão e jogar aqui dentro. Aí como está aqui, ó, P é igual a U vezes I, que é igual a R vezes I vezes I. Potência é igual a R vezes I ao quadrado. I é igual a U sobre R. E aí chega nessa expressão. P é igual a U vezes I, que é igual a U vezes U sobre R. É uma outra forma de escrever. Então, você pode escrever a potência P igual a U vezes I, ou P é igual a R vezes I ao quadrado, ou P é igual a U ao quadrado sobre R. Tá? Então, todas as expressões estão corretas. Professor, mas eu posso usar ambas para o mesmo caso? Não entendi. Pode ir para o mesmo caso? Pode. Isso, tipo, dá um problema e aí dá meio que as respostas em si para encaixar na forma e independente de qual forma eu usar, eu vou chegar ao mesmo resultado? Vai chegar no mesmo resultado, com certeza. Tem que chegar tudo no mesmo resultado, tá? Porque essas fórmulas estão todas umas relacionadas com as outras, né? Então, por exemplo, a gente pode observar a potência de outros equipamentos, né? Então, o ferro de passar é 1000 watts. Tem aqui 2 ferros de passar diferentes, né? Os dois têm a mesma potência, só que um é para 220 volts e o outro é para 110 volts, né? E aí, isso aí modifica a unidade de potência, você quer dizer, Ana? A unidade de potência é o watts. É esse W aqui, ó, watts. Potência é sempre o watts, tá? Qualquer tipo de potência, também na parte de mecânica também tem potência, sempre o watts. Então, isso aqui são informações que, em geral, tem tabelado em cada equipamento, né? Volt é a diferença de potencial elétrico, é o U, né? O U que é em volts. U é volts e é amperes, resistência é ohm, potência é o watts, certo? E por que essa informação da potência é importante? Porque não coloquei aqui.
Em geral, essa potência ela é muito usada para a gente calcular potência dissipada de equipamentos, e às vezes a gente consegue chegar na conta de luz, né? Que a gente viu na aula passada, né? Deixa eu voltar aqui. Poxa, minha ligação tinha caído naquela hora. Aí aqui, por exemplo, a gente tem um consumo aqui, ó, quando a gente viu na conta de luz, em geral a gente tem, para a gente conseguir calcular essa conta de luz, a gente precisa saber qual é a potência do equipamento, né? O equipamento tem, por exemplo, 1000 watts de potência, né? Então, essa potência a gente consegue a partir dos dados do equipamento. E aí, para a gente chegar no consumo, a gente tem que saber por quanto tempo ele ficou ligado, né? Então, o consumo, que é a energia dissipada, vai ser igual a potência vezes o tempo em que ela ficou ligado, né? Ficou ligado. E aí a gente chega no consumo em quilowatt-hora. Então, isso tem relação com 1000 quilowatt vale para 220 ou 110? Então, potência é um valor nominal, né, dado do equipamento. E a tensão é outra coisa, né? A tensão ele é projetado para um tipo de tensão, para o circuito dele aguenta X de tensão, né? Então, se você liga um equipamento de 110 num circuito de 220 volts, ele vai queimar, porque ele vai estar uma tensão acima do que aquele equipamento aguenta. E a potência já é tipo carregador de notebook, né? Acho que no notebook em geral é bivolt, né? A maior parte, vários equipamentos hoje em dia são bivolts. Você pode conectar de 110, 220, que dá a mesma coisa. Então, é isso que eu estou perguntando. É isso que eu estou perguntando nesse sentido. 1000 volt é equivalente para tanto para 220, mas para 110? Não, 1000 volts é a potência. Aham. Uma coisa não tem necessariamente relação com a outra. Em geral, um equipamento de potência alta tem que ser 220 volts, mas não necessariamente. Uhum. Ele pode ser projetado para ter uma potência alta, mas para ser utilizado na tensão de 110, né? Isso é uma coisa de projeto de equipamento elétrico. É outra coisa. Entendi. Obrigada. Então, para a gente terminar a aula de hoje, fazer um exercício aqui rápido com vocês. Por exemplo, ó, a gente tem um chuveiro elétrico com uma corrente de 20 amperes quando é ligado a uma tensão de 220 volts. Então, vou fazer o nosso circuito aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma bateria, né? Que vai ser o equivalente, que vai proporcionar essa tensão, né? E um circuito elétrico em volta dele. Esse R é a resistência que está associada com o chuveiro, né? O chuveiro ele tem uma resistência elétrica que a gente não sabe qual é. Mas ele deu as seguintes informações, que essa bateria, né, essa tensão que está sendo ligada no chuveiro, ela é de 220 volts, né? Então a gente sabe que exatamente, U é igual a 220, né? Que é padrão, né? Padrão de apartamento, de casa, né? Hoje em dia, 220, né? Eu acho que é 220, né? Não estou confundindo, não. Em geral, acho que é 220. E a corrente elétrica, eu acho que hoje tudo está indo para 220, né? E a corrente elétrica é 20 amperes. Pode sim. A gente pode usar qualquer fórmula de potência para calcular a potência elétrica desse chuveiro. Então aqui, ó, a corrente elétrica está aqui, né, oscilando. Mas antes de calcular a potência, eu quero calcular a resistência, né?
Para a gente ver a primeira lei de Ohm, para a gente entender isso. A primeira lei de Ohm diz o quê? U é igual a R vezes I. Então, quanto vale R? É igual a U sobre I. Quanto é que dá essa conta aqui? Dá 11, né? 11. Isso, 11. 11 ohms, que é a unidade de resistência, né? Não. Calculamos a resistência desse chuveiro. O chuveiro ele tem uma resistência de 11 ohms. E agora a gente pode calcular a potência elétrica do chuveiro. Então a Ana sugeriu calcular como R vezes I ao quadrado. Mas nesse caso eu acho mais fácil calcular com I vezes U, né? Eu pelo menos acho mais fácil. Mas, Ana, dá a mesma coisa, tá? Todas as fórmulas têm que dar o mesmo resultado. A gente pode até checar aqui. Então, isso aqui vai dar 220 vezes 20. 4. 0. Watts. Note que é o mesmo valor que naquela tabela que a gente olhou agora há pouco, né? Esses valores são tabelados, em geral são tabelados. A gente pode calcular como a Ana mostrou, né? Que é R vezes I ao quadrado. Tem que dar a mesma coisa, tá, pessoal? R é quanto? Vezes qual é a corrente elétrica? 20 ao quadrado. Isso vai dar 400 vezes 11, 4.400. Mesma coisa. No segundo item, ele quer que a gente calcule qual é a energia elétrica consumida pelo chuveiro em 15 minutos, em kWh. Para a gente calcular a energia, pessoal, basta a gente pegar a potência do chuveiro, e multiplicar pelo tempo que ele ficou ligado. Qual é a potência do chuveiro? 4.400. 1.400. Qual é o tempo? 15 minutos, né? Só que a gente quer isso em horas. Então eu vou pegar 15 e vou dividir por 60. Por quê? A gente quer isso aqui em horas, tá? Então, 15 minutos divididos por 60, a gente tem esse resultado em horas. Isso aqui vai dar, se eu não errei nenhuma conta, 1/4 de hora. A potência também é uma boa observação. Temos que mudar a unidade da potência também. Isso aqui está em watts, né? E a gente quer o quê? Em kilowatts. Para transformar de watts em kilowatts é bem simples. Basta dividir por 1000. Então, 4.400 watts é igual a quanto? 4,4 kilowatts. Tudo que é quilo é vezes 1000. Não é mais fácil voltar 3 casas, não? Exatamente, volta a 3 casas. Então, qual vai ser a energia? Ser 4,4 vezes
1 sobre 4. 1,1 kWh. Então, ele gastou 1,1 kWh com o chuveiro elétrico ligado por 15 minutos. Se ele quiser saber quanto de energia ele vai gastar, pagar, tem que saber qual é a bandeira por quilowatt-hora. Aí, X quilowatt-horas, isso aqui é igual a X reais. Mas para isso a gente tem que saber o quanto está o quilowatt-hora. Alguma dúvida, pessoal? Complicadinho. Na verdade, a energia elétrica pode usar joule também. O quilowatt-hora é uma convenção utilizada para o nosso dia a dia, né? Para cálculo de energia elétrica por mês, né? Só que energia padrão internacional é joule, mas o quilowatt-hora é muito utilizado na parte de elétrica para pagar conta de luz, né? Virou convenção usar quilowatt-hora, tá? E na parte de Ela elétrica tem sempre padrão vai para cada ser... região, professor. Desculpa, não ouvi. Ela tem padrão para cada região e acho que para cada rua. Negócio assim. Não, mas eu estou falando da unidade física, né? De quilowatt-hora. Quilowatt-hora é usado em todo lugar, né? O que exatamente é cobrado no Enem, o quilowatt-hora? Em geral, nas provas de Enem, a parte elétrica é sempre quilowatt-hora, tá? A energia elétrica. Ah, tá. Isso cai bastante no Enem, tá, pessoal? Essas coisas assim de circuito, potência. Vou colocar uns exercícios para vocês fazerem na lista com isso também, para vocês treinarem. Tá bom? Complicado, rapaz. Seria bom. Quando vai ser o simulado? É uma boa pergunta. Eu acho que é final desse mês. Depois do dia 25. Exato. Eu acho que é isso. São dois sábados, eu acho. Aí é isso, né? Então, eu vou fazer mais uma lista para vocês treinarem isso também. A parte de elétrica, tá? Eita, agora. Mais alguma dúvida? Tu vai trabalhar ainda com a gente mais aula em cima disso aí, né? Com certeza. Acho que as próximas 2 aulas ou 3, sei lá. Muito bom. A última minha ligação caiu, minha rede caiu. A gente vai fazer outras coisas, né? Outras relações dessa parte de elétrica. E a gente vai fazer mais exercícios na próxima aula com esse assunto, né? Esse assunto é muito cobrado no Enem. E qualquer outro vestibular também. Entendi.